E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Êxodo, leremos o capítulo 7. Agora o principal. Senhor, eis aqui a tua palavra, dá-me a compreensão necessária para vivê-la e que possa eu e minha casa dizer verdadeiramente, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que eu e minha esposa, nossa trajetória, sejamos como que instrumentos do Senhor, de modo direto e indireto, para que a tua palavra chegue a mais pessoas e se faça na vida dessas pessoas conforme a tua vontade, Pai. Desde já te agradecemos em nome do Senhor. Amém. Bem, temos no 7º capítulo de Êxodo 25 versículos e diz, do versículo 1 em diante: Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e a Arão: Quando Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: Toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante de seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia o coração de Faraó se endureceu, e não os viu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Repetindo o 13º versículo do capítulo 7 de Êxodo, que diz: Todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio, tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente, e lhe dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para dizer: Deixa aí o meu povo para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisso saberás que eu sou o Senhor. Com esse bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão levantou o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais. E toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa, nem ainda isso considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois das águas do rio não podiam beber. 25º e último versículo, no capítulo 7 de Êxodo, nos diz: Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Pois bem, por meio desses 25 versículos, nos fala o 7º capítulo de Êxodo,
em continuidade a fala que ocorre novamente de Moisés a Faraó, conforme o Senhor dos Hebreus determinara. Do versículo 1 ao 13 é a continuidade da nova fala de Moisés a Faraó. Do 14º ao 25º, primeira praga, as águas tornam-se em sangue. Temos, nas diversas vezes em que podemos contemplar a nossa própria vida e a vida ao nosso redor, a oportunidade de observar que boa parte das dificuldades vem da desobediência ou da falta de disciplina. Quando Deus determina algo e nos afastamos da sua companhia ou daquilo que Ele quer para nós, do seu propósito para as nossas vidas, pagamos alto preço. E o interessante é que existe sempre alguém distorcendo ou copiando frações daquilo que seria a vontade ou a prática do Senhor nas nossas vidas, com temperos outros que só servem para distorcer, tal qual as ciências ocultas dos egípcios na busca por remendar ou copiar as ações do Senhor. A palavra do Senhor é clara: existirão falsos profetas, e nos cabe buscar estar com intimidade suficiente com o Senhor para identificar aquilo que verdadeiramente é a oportunidade daquilo que é armadilha. Que possamos estar sempre junto à fonte, no caminho. Que possamos estar sendo abençoados sempre pela presença do Senhor com intimidade, e Ele nos dará a direção correta e a forma de agir. E saberemos identificar, quando vem dele, o que nos chega. Desejo que Deus continue a nos abençoar com seu amor, favor e poder. Sucesso!